A paz de Jesus Cristo, meus irmãos, professor Oswaldo falando, passando por aqui para estudar a palavra do Senhor com você. Hoje eu quero estudar com você uma matéria que nós chamamos de livros históricos. Os livros históricos na Bíblia protestante, no Antigo Testamento, são 12. Começa em Josué e na ordem que está aí na sua Bíblia vai até a nossa irmã Esté. Em toda a Bíblia protestante são 13 livros históricos, porque no Novo Testamento nós temos Atos. A Bíblia católica comporta 16 livros no Antigo Testamento, chamados de livros históricos. Tá bom? Além dos 12 que a nossa Bíblia tem, a Bíblia católica ainda tem Tobias, Judite, primeiro e segundo Macabeus. E no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Então, no total, na Bíblia católica, são 17 livros chamados históricos. Hoje eu quero falar do livro do nosso irmão Josué. Você sabe que o livro do nosso irmão Josué é muito importante. Nesse livro podemos ver um atributo de Deus que é fantástico, que é a fidelidade. Deus prometeu que um dia o seu povo entraria numa terra prometida, na terra chamada Canaã, que manaria leite e mel. E no livro de Josué nós vamos ver, de fato, Deus cumprindo essa promessa de forma, assim, específica. Você vê o povo, de fato, entrando em Canaã. Lembrando que é claro que esse povo que vai entrar em Canaã não é aquele povo que saiu do Egito. É a nova geração que nasceu no deserto, porque aquela geração que saiu do Egito, todos eles morreram, com exceção, claro, de Josué e Caleb, e aqueles, claro que nós temos ali, tá? Os que nasceram, é lógico, no deserto, é que vão entrar em Canaã, tá bom? Então, o livro do Josué, né, ou o livro de Josué, ele fala justamente de uma nova geração, que é a geração que nasceu no deserto. Importante salientar que Josué era um grande discípulo de Moisés, um homem muito espiritual, um servo fiel, que de fato Deus escolheu para ser o substituto do nosso irmão Moisés, porque Moisés morrera, claro, e Deus falara a ele antes da sua morte que ele não introduziria o povo na terra de Canaã. Então nós podemos ver de fato que Josué, além de ser um homem muito espiritual, um homem, um servo fiel, chamado de servo de Moisés, olha o nível, tá? E a espiritualidade desse moço, constante com o nosso irmão Moisés, e é Deus de fato que vai escolhê-lo, observe. Mas ele não era somente um moço espiritual, obediente, um servo fiel, ele também era um grande guerreiro. Tudo indica que Josué aprendera essa arte provavelmente no Egito, tá? Por quê? Porque quando o povo sai do Egito, o Josué tem em média 40 anos de idade, Moisés tem 80 e o nosso irmão Josué tem 40 anos de idade. Você vai observar que ele era, de fato, um grande homem de Deus, tá? E Moisés tinha tanta confiança nele que quando, de fato, vai espiar a terra e Moisés manda 12 homens, Josué é um deles. Podemos observar em Números 13, versículo 8, e Números também 13, versículo 16, e Números 14, versículo de número 6. Tá bom? Nessas referências que dei, as duas primeiras, Números 13, 8 e 13, 16, vai mostrar que o nome de Josué não era Josué. Josué significa, né? Deus é salvação, Yahvé é salvação, e Yoshua, o nome dele, tá? Mas Moisés mudou o nome para Josué, porque o nome dele outrora era Oséias. Você acompanha isso em Números 13, versículo 8, em concordância com Números 13, versículo 16. E Moisés mudou o nome de Oséias para Josué, então passou a ser chamado Josué. Ele era um grande guerreiro, podemos ver isso em Êxodo capítulo 17, dos versículos 9 a 13, naquele grande evento que você sabe, Moisés está no cume do monte, as mãos erguidas, mas aí cansa e ele é amparado por dois homens, basicamente, enquanto o Moisés está lá em cima com a mão erguida, o Josué está pelejando, sendo o líder do exército de Israel, embaixo, pelejando contra os amalequitas, tá bom? O livro de Josué é muito importante porque veremos de fato esse povo tomar posse, ou seja, a conquista da terra de Canaã e também a divisão dessa terra para as tribos, 9 tribos e meias dentro e 2 tribos e meias mais para cá do Jordão, de fato. E nós vamos observar que Josué vai começar a sua campanha de conquista pelo território central de Canaã,
que é Jericó. Jericó é a cidade central, como se fosse uma fortaleza. Então, derrubando a fortaleza, derrubando a cidade central, automaticamente os inimigos já começariam a tremer, porque era como se fosse uma fortaleza militar, basicamente ali é Jericó. É a cidade, vamos dizer, central e uma fortaleza. Então, começou-se a campanha de conquista da terra justamente pela parte central de Jericó. Logo mais você vai observar que ele vai empreender aí a conquistar os outros territórios, ou seja, não só a parte central, mas também sul e norte, ele vai se empenhar nessa conquista. É interessante salientar que, apesar de ser um grande homem de Deus, um grande conquistador nesse sentido, porque entrou na terra, conseguiu conquistar boa parte dessa terra, você pode observar que tudo indica que faltou um pouco de empenho nele. Por quê? Porque em dado momento a Bíblia vai dizer que, de fato, Josué, ele estava já em uma idade avançada e ainda faltava muita terra para conquistar ainda, tá bom? Então, observe, uma coisa importante também nesse livro de Josué, que nós chamamos assim, tudo indica que foi ele que escrevera o livro. Nós podemos observar em Josué 24, 26, por exemplo, há uma citação dele escrevendo parte, né, desse conteúdo. É claro que ele não escreveu todo o livro, porque você vai observar que tem relatos no livro de Josué que são relatos que são posterior à sua morte. Então, provavelmente, foi agregado no livro de Josué esses relatos, né? Porque, claro, se ele morreu, não pode escrever. E a data, basicamente, da escrita desse livro é dentro dos séculos 14 e 15, porque 14 e 13, melhor dizendo, antes de Cristo, porque o calendário vai retrocedendo. Porque se Moisés morre no ano 1406, 1405 aproximadamente, é aí que Josué assume a liderança, tá bom? E basicamente no século 13, você vai observar que, de fato, o nosso irmão Josué vai viver 110 anos. Ora, se ele tinha 40 quando saiu do Egito, viver há 40 anos nessa trajetória dá 80, e ele morre com 110, o livro dele vai cobrir um período de 30 anos de história. Então nós podemos ver de fato que do século 14 para o século 13, basicamente ali, o livro basicamente ficará pronto, tá bom? Pelo menos a parte que cabe ali ao nosso irmão Josué. Depois houve um acréscimo, basicamente, de outros eventos posterior à sua morte, tá bom? Então o livro de Josué é de suma importância para a teologia. Mostra de fato um Deus que é fiel para cumprir as suas promessas, um povo que vai entrar na terra de Canaã e, de fato, esse povo que vai ter essa terra repartida entre eles. Observe, esse livro fala de uma nova geração e não daquela geração que saiu, basicamente, ali do Egito. É importante salientar nesse livro também Josué 1 e 3. Por quê? Josué 1 e 3, o texto bíblico vai dizer que Deus vai falar a Josué o quê? Aonde pisar a planta dos teus pés, eu te darei por herança. E é muito comum você ver as pessoas fazerem campanhas sobre esse texto. Observe, esse texto era para um momento específico da história, aquele porque Canaã era a terra do povo de Deus já, quando Jacó descer ao Egito. Canaã, basicamente habitada por Jacó, e ali os seus filhos, basicamente aquela região pertencia a eles. Nesse momento da história, Deus só está dizendo o quê? Deus não está incentivando ninguém a ser possuidor da terra do outro. Pelo contrário, cobiçar a terra do outro, porque cobiça é pecado. Tá? Então Deus está dizendo o quê? Que aonde ele pisasse a planta do pé era dele, por quê? Porque a terra já pertencia a ele. Observe, não é todo o mundo conhecido que tem que pisar a planta do pé que é dele, é somente Canaã, porque pertencia ao povo de Deus. Deus não é injusto. Então essa ideia, irmão, onde pisar a planta do teu pé que dou por herança, isso não pode ser aplicado hoje, tá bom? Senão vai ser cobiça. Você vai na casa do irmão, vê uma casa bonita, vê o carro dele, ou vê um terreno bom e de repente você pisa o pé e diz, aqui é meu. Ó, isso é cobiça, irmão, tá bom? Então esse texto não serve para a nossa dispensação ser aplicado dessa forma. E digo mais, esse texto nem para Israel agora pode ser aplicado. Observe, tem uma guerra lá entre israelenses e palestinos. Por que os israelenses não vão lá sem arma nenhuma e põem o pé lá e diz, olha, tem uma promessa que diz aonde pisar a planta do pé é nosso. Por que ele não faz isso? Porque sabe, se pisar vai morrer. Então tem que ir lá armado, extremamente, né, equipado, com materiais bélicos, basicamente, para quê? Para que de fato possa aplacar
de repente, talvez ocupar aquele território, mas não pode ir confiando nesse texto bíblico, porque é para um tempo, para uma época, para um momento, para uma dispensação, e aí você precisa tomar cuidado. Então, esse texto não pode ser usado dessa forma. Outro texto que é usado de forma equivocada e as pessoas usam como profecia é Josué 24:15, onde Josué diz assim: se vocês querem servir outros deuses, fique à vontade. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E as pessoas começam a tomar isso como profecia. Dizem, irmão, porque está escrito que você e sua casa vai servir ao Senhor. Não, não está escrito. Aquilo ali não é uma profecia. Isso que Josué está falando é uma decisão que ele tomou. Ele tomou a decisão de ele e a casa dele servir ao Senhor. E não é profecia nesse sentido. Aí você diz assim, mas o senhor não acredita que eu e minha casa serviremos ao Senhor? Eu acredito. Mas é bem comum e também vale aqui salientar que nem todos vão ser salvos. Tá? Então já perdi familiares, mesmo sendo cristão, que não foram salvos. Ora, então a palavra mentiu? Não, porque aquilo ali não é uma profecia, é somente uma decisão que Josué tem diante daquele momento crucial, aonde ele vai falar à nova geração. Ele sabe que ele já está à beira da morte, e ele vai falar a essa nova geração para que eles pudessem se posicionar continuando servindo a Deus, tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.